85% das pessoas têm dor de cabeça pelo menos uma vez na vida, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, tá? Pelo menos uma vez, pelo menos, tá, gente? Aqui, ó, a Cefaleia em Salvas, isso é uma revista, né? Revista de saúde. Cefaleia em Salvas. Ela, eu não sei se você sabia, né? Mas saiba mais sobre a dor de cabeça que não tem cura. Doença que atinge cerca, só a cefaleia com salvas, tá? Só a cefaleia com salvas. Doença atinge cerca de 200 mil pessoas por ano no país. Que é isso, hein, gente? É muita gente, né? Para pensar. E ó, não tem cura. Ela tem controle. Ela tem preservação, né? E aqui, gente, ainda tem, ó, nessa revista, né? Chega de enxaqueca. Eles fizeram um levantamento, né? Eu não vou ler aqui, mas só para vocês terem uma noção dos pontos mais importantes, né? Que ó, 15% da população, tá, do planeta, eles sofrem com dor de cabeça, tá? Cerca de 14% das mulheres têm crises. E só no Brasil são 30 milhões de pessoas que sofrem com dor de cabeça, com enxaqueca. Só enxaqueca, tá? Só enxaqueca. Então, pensa nisso, né? Como ela é terrível, tá? Como ela é terrível e quantas pessoas ela está atingindo. E isso eu quero que vocês fiquem presentes, por quê? Porque muitos falam que os pacientes, que não sabem onde estão os pacientes. Olha isso, gente. Se vocês pegarem só cefaleia como um nicho de atuação, olha quantos pacientes vocês têm para chegar. Quantos pacientes vocês têm para atingir, né? Então, aí que você começa a observar quantas pessoas você pode aí ajudar, né? Ajudar, tá? Ajudar. Então, fica atento, tá, gente? Fica atento porque faz a diferença. Faz a diferença quando você quer ajudar as pessoas e sabe aonde você tem aí uma área de atuação, né? Tipos de dor. Eu tenho 2 tipos de dores muito importantes, né? Quais são? A aguda e a crônica. Eu gosto de separar elas, porque até na auriculoterapia eu consigo atuar melhor se eu consigo separar, tá? Tanto uma quanto a outra, né? Tanto uma quanto a outra. Então, eu gosto de colocar que a aguda, a cefaleia aguda, deixa eu ficar aqui do ladinho. Ó, a cefaleia aguda, ou a dor, vamos falar de dor, ó, tipos de dor. Então, vamos separar em duas, só de forma didática. Tem muita controvérsia sobre isso. A aguda, algumas pessoas falam, é só um mês. Mas assim, ó, em média, nós temos aí 3 meses, até chegar em 3 meses, nós podemos ainda considerar que ela é uma dor aguda. Claro, quanto antes eu conseguir ter uma intervenção de resultado, melhor. Mas vamos botar aí até 3 meses. E a dor crônica, ela se manifesta por um período superior de 3 meses, tá? Então, isso faz diferença? Faz. Por quê? Porque a dor aguda, eu tenho uma ação mais rápida, uma resposta mais rápida. E a dor crônica, eu já tenho mais lentidão na resposta, no resultado. Tá? Quais os principais gatilhos da cefaleia? A gente sabe que a cefaleia, as pessoas elas não acordam muitas vezes com cefaleia. É raro, até pode acontecer, mas normalmente ela tem um gatilho. Como assim? Ela tem algo que dispara. Tá? E eu quero estudar um pouquinho com vocês aqui o gatilho. Por que o gatilho é importante? Porque quando eu sei o gatilho, eu posso ajudar o meu paciente a prevenir. Então, nós fizemos aqui um gráfico, esse é um gráfico nosso, nós fizemos baseado numa pesquisa, mas a gente estabeleceu um gráfico
para mostrar para vocês quais são os gatilhos que mais aparecem, que muitas vezes o paciente não sabe. Então, baseado nesse estudo científico, eu vou trazer para vocês quais são os gatilhos que mais aparecem e vocês fiquem atentos a esses gatilhos, porque são eles que vocês vão chegar para os seus pacientes e vão falar, olha, fica atento a isso, fica atento àquilo, tá? Se vocês puderem, print a tela, não tem problema, mas é importante vocês terem essa consciência, porque esse gatilho dispara a dor de cabeça, a cefaleia, a enxaqueca, e se você tiver consciência dele, olha que máximo. Quando você tem consciência desse gatilho, o que você pode fazer? Quem lembra? O que você pode fazer? Se eu sei qual é o gatilho que dispara a minha cefaleia, a minha enxaqueca geral, cefaleia é o que nós estamos falando aqui, o que eu posso fazer, gente? Eu vou alertar o meu paciente quero ver no chat, o que acontece, qual a importância de eu saber os gatilhos que disparam. Os gatilhos que disparam a minha cefaleia. Eu vou poder, gente, prevenir, como a Cristiane colocou aqui, ó. Eu vou poder evitar, tá? Evitar os gatilhos. E se eu evito os gatilhos, eu evito a cefaleia. Eu vou fazer prevenção, eu vou atuar na prevenção, eu vou deixar de ser um colocador de pontos, porque eu tenho uma visão maior que isso. Eu vou pensar além, eu tenho empatia no meu paciente, eu vou cuidar dele como um ser humano que ele merece. Eu não vou nem olhar para o rosto dele para atender ou prescrever um medicamento. Eu vou evitar que ele se intoxique. Olha a importância do nosso trabalho, do que nós estamos fazendo, tá? Por isso que você tem que ousar ir além sempre. Não se resuma a, eu tenho cefaleia. beleza, vem cá, senta aqui, vou botar um monte de ponto. E daí enche o paciente de ponto. Não. Nós vamos fazer diferente. Como? Nós vamos conversar, nós temos que fazer anamnese, nós temos que buscar. E prevenção, acima de qualquer coisa, tá? Então, aqui eu trouxe em imagens, inicialmente, para vocês terem um insight, né? A parte de alimentação, parte de trabalho, né? Talvez o esporte, aí, ó, falta, ausência, insônia, temperatura, luz, muita luz, muito estresse, e por aí vai, tá, gente? Nós vamos saber controlar isso. Nós não, nós vamos adquirir essa consciência e vamos estabelecer clareza sobre esse assunto. Para quê? Para que o meu paciente também tenha essa clareza e possa me ajudar no tratamento. E aqui é aquele gráfico que eu falei para vocês, baseado no estudo, e ele me diz que 79,7% dos pacientes disparam uma crise de cefaleia por conta do estresse. Olha isso, gente. Conta do estresse. Importante saber disso. Por que é importante saber disso além da prevenção? Porque se eu sei que é isso que dispara e eu conversando na anamnese com o meu paciente, fico ciente que ele está extremamente estressado, primeiro, eu consigo falar com ele para ele se acalmar e segundo, eu posso fazer pontos na auriculoterapia que melhorem o meu estresse. Olha isso, gente. Que fantástico, né? Que fantástico eu poder saber disso também, né? E aqui, ó, segundo local, hormonal. As alterações hormonais, gente, podem também desencadear. É o segundo na linha, ó, na lista ali no gráfico, né? 65%. Aí eu tenho o jejum. O jejum também pode provocar cefaleia, 57,3%. 53,2% ficou com a mudança do clima. O quê? E essa, gente, vocês sabiam? Cefaleia pode desencadear com a mudança do clima. 53,2% na pesquisa. Distúrbio do sono, perfumes e odores,
cervicalgia, claridade, álcool e por aí vai. Gente, essa é uma tela que vocês podem estar printando para vocês não esquecerem. Por quê? Porque não é comum, por exemplo, eu não tinha consciência que a mudança de clima pudesse dar dor de cabeça, cefaleia desse jeito. Eu achava que um dos primeiros itens, tudo bem, estresse está dando padrão, né? O que a gente mais imaginava. Hormonal também era alto. Jejum, eu sabia, mas não era uma coisa assim que eu imaginasse um terceiro lugar. Eu imaginava que entre os primeiros lugares ficariam a alimentação. E se você olhar esse gráfico, ela não está entre esses mais importantes, né? Então, é só para você ter essa consciência de quais gatilhos estão disparando, tá? Ó, eu fico quando não tomo café. Isso pode ser temporal, porque você ficou viciada na cafeína. A cafeína vicia. Então, quando eu tenho também uma noção, por exemplo, da cafeína ou de hábitos e vícios, opa, eu também posso controlar, ir diminuindo, né? Ir diminuindo. Então, minha querida, é que não adianta eu compartilhar essa tela aqui do Instagram, porque eu não consigo, não estou nas minhas fotos, porque a gente só compartilha foto aqui dentro. Por isso, eu vou ter que mexer melhor aqui para eu printar essas fotos e trazer. Mas assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar nos stories depois, tá bom? Para vocês do Instagram. E aqui, gente, existem mais de 150 tipos de cefaleia. E hoje, como eu falei, eu escolhi uma delas, que é a mais comum. A mais comum é a cefaleia tensional, né? Eu não posso falar de outra cefaleia, eu tenho que buscar a que mais aparece em nossos consultórios, tá? E ó, ela é conhecida como cefaleia comum, né? Ela é conhecida como uma cefaleia tipo de tensão ou de estresse, tá? Então, ela é a mais comum que tem. Tá relacionada com o estresse, que é o meu primeiro ali, o campeão de audiência, né, em termos de disparo, e ainda ela me envolve, por exemplo, tensão. Relacionada com músculos, né, músculos tensos e até do couro cabeludo. Couro cabeludo aqui, ó, essa região do occipital, região de pescoço também pode estar envolvida. Principais causas: estresse, dia a dia, não dormiu bem à noite, né? A ansiedade, até a depressão também pode estar causando. Como identificar uma cefaleia do tipo tensional? Saber identificar também é importante. Por quê? Porque às vezes o paciente chega para você só dizendo assim, ai, nossa, eu tenho uma cefaleia, ou ele vai dizer, ai, eu tenho enxaqueca, porque enxaqueca ficou mais famoso, né? Ah, eu tenho uma enxaqueca, só que você nem sabe se ele realmente tem essa enxaqueca, tá? Então, isso também é outra coisa que tem que alertar para você, porque há diferenças, e como eu tenho mais de 150 tipos, eu tenho que pensar assim, nossa, o que eu posso fazer? Bom, em peso ou pressão ou aperto, tá? Eu sinto um desconforto na minha cabeça. Muitas vezes, gente, eu tenho assim uma dificuldade muito grande de determinar, né? Deixa eu só mudar aqui minha tela. Mas normalmente ela vem em faixas, capacete apertado em volta da cabeça, o paciente fala, gera uma sensação de cabeça pesada, muitas vezes apertada ou pressionada. Tá? Uma sensação, às vezes, de cansaço nessa região. Você toca no paciente, ele alivia. Habitualmente está localizado, ó, fronte, nuca, tá? Quanto à intensidade, é leve ou moderada, não impede de atividades de rotina. Então, às vezes, o paciente ele tá com essa dor, mas ele acostuma com a dor. Só que ele não rende o suficiente, ele não rende o seu melhor. Por quê? Porque ele tem uma coisa ali incomodando, tá? Não raro, essa dor melhora, muitas vezes até com atividade física, ou assim, ó, você faz um alongamento e ela passa. Nossa, quando isso acontece, mais um dos sintomas para você identificar que é uma cefaleia do tipo tensional mesmo, tá? Porque ela passou.
Como identificar, então, a cefaleia tensional? Algumas características, algumas peculiaridades dela. Ó. Alguns pacientes podem se queixar de intolerância durante a dor, a ruídos, ou algo mais intenso, fonofobia, não aguenta o barulho, ruído, tudo incomoda, né? A dor pode perdurar até 7 dias, às vezes de horas, mas pode chegar até 7 dias, tá? Frequência pode variar muito. Normalmente é quando o paciente está mais tenso ou mais contraído. Ele normalmente, quando a gente fica tenso, gente, a gente contrai muito a musculatura, fica tudo dolorido, né? E ainda, né? Apresentando dor menos de uma vez por mês, às vezes acontece, enquanto outros mais de 15 dias com dor direta ou repetindo a cada 30 dias. E aí já é uma forma mais crônica, né? Tá ali o tempo todo. Essa é uma parte que eu gostaria de abordar com vocês também, efeitos colaterais dos principais medicamentos para a cefaleia. Isso eu quero ver se vocês estão conscientes disso aqui. Isso aqui chega a ser impressionante. Efeitos colaterais, tá? Efeitos colaterais, quero ver se vocês estão sabendo. Olha lá, Tilenol, paracetamol no geral, tá? O que ele pode causar no seu paciente? E isso é bem interessante da gente saber, porque às vezes, hoje de manhã eu falei sobre isso, o paciente chega para a gente com o sintoma. E quando a gente vai ver, é decorrente de um medicamento. Por isso, você tem que olhar para os medicamentos que os pacientes tomam, hein? Na anamnese, essa é uma pergunta que não pode faltar. Não pode faltar. Por quê? Porque olha lá, ó. Pode apresentar vermelhidão, coceira, inchaço na pele, vômito, diarreia, falta de ar. Imagine agora, começa uma falta de ar, aí você já acha que é Covid, né? Nem é. Reação de hipersensibilidade, eruptações, tá? Urticária. Agora esses dias estavam me perguntando qual o ponto para tratar a urticária. Olha isso, gente. Você tem que saber de onde está vindo essa urticária, tá? Angioedema, choque anafilático para os casos mais extremos e eritema pigmentar fixo, né? Então, são problemas que podem aparecer por conta dos medicamentos, de analgésicos comuns que a gente acha que são inofensivos, né? Eu vou lá e tomo um remedinho e pronto, né? E o primeiro lugar em vendas no Brasil, medicamento para dor e relaxamento muscular. Olha isso. Vocês sabiam? Esse é o primeiro lugar em vendas no Brasil. Qual o medicamento, gente, que vocês acham que ocupa essa liderança? Tá? Então, o relaxamento muscular normalmente está atrelado. E por que ele é o campeão? Porque lembra que eu falei para vocês que a cefaleia tensional é uma das que mais aparece em consultório? E tensional remete à tensão, dores, contração. Ó, o pessoal, olha, ó, Dorflex, Torcilax, Dorflex primeiro, tá, gente? Sobrecarrega o fígado. Dorflex é o primeiro. Secura na boca. Quais são os efeitos agora do Dorflex, tá? Secura na boca, redução ou aumento do ritmo cardíaco. Então, se o paciente está tomando um simples Dorflex, às vezes, não, eu pergunto para o meu paciente os remédios que ele está tomando de rotina. Só que ele não te conta que ele está tomando Dorflex, porque o Dorflex não é um medicamento de rotina. Ele toma dia sim, dia não, por exemplo. O de rotina para ele, ou de medicamento de forma continuada, né, que a gente pergunta, faz algum uso de medicamento continuado? É para, né, algum tratamento de longo tempo, uma dor crônica, talvez nem tanto dor, mas hipertensão, diabetes, colesterol, é nisso que você pensa, né? Só que o Dorflex, olha quantas coisas ele pode causar, gente. Além de arritmias cardíacas, diminuição da sudorese, retenção de urina, visão borrada, dilatação de pupila, aumento da pressão intraocular, fraqueza, enjoo, vômito, dor de cabeça, tontura, prisão de ventre, sonolência, reação alérgica, alucinações, os casos extremos, agitação, tremor, irritação gástrica. Todos esses são sintomas de intoxicação por uso continuado de Dorflex, tá? Pensa nisso, gente, pensa nisso. Teve uma época que eu não vivia sem o Dorflex na minha bolsa.
tá? Principalmente quando eu estava ali trabalhando como cirurgiã dentista. Por quê? Por causa da tensão, por causa da má postura, má postura. Rim também fica sobrecarregado, com certeza. São órgãos que muitas vezes ou estão filtrando ou estão excretando, né? Então, é só para vocês. Ó, eu já passei mal devido ao Dorflex, sensação de ressaca. E acontece, porque muitas vezes vai tomar 1, 2, 3, tá? Esse é algo que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque os medicamentos, eles não intoxicam só na hora que você toma, ele mantém muitas vezes, ele não é eliminado por completo, ele exige do fígado, ele exige, por exemplo, do rim, tá? Então, cuidem com os medicamentos. Medicamentos não curam, eles apenas agem na transmissão da dor e pode gerar efeito rebote, pode gerar dependência química, comprometimento de órgãos vitais, como o rim e o fígado, crises hipertensivas, problemas gástricos, insônia ou sonolência excessiva, tá? E tudo por conta de remédios. Quer dizer, você quer aliviar um problema e quando você vai ver, você está piorando a situação, né? Então, gente, fiquem atentos aos medicamentos que a gente considera inocente, né? Que não tem tarja preta nem nada, que você vai na farmácia, pede e pronto. Então, cuidem com os medicamentos. Claro, tô com muita dor e tudo mais, não vale a pena sofrer, mas se você puder evitar chegar neles, melhor. E aí eu tenho uma proposta, né? Qual é a proposta? A auriculoterapia é uma grande opção de tratamento. Então, até quando nós iremos permitir que as pessoas que nós amamos e os nossos pacientes, né, permaneçam nessas condições? Temos uma técnica, né, que pode mudar esse panorama. Quem sabe qual é a técnica, gente? Não oferecemos tratamentos, né? Aliás, não oferecemos tratamentos de auriculoterapia. Lembram disso? Geramos transformação de vida. Por quê? Porque tira a cefaleia de alguém. É como vender a garrafinha de água mineral no deserto. Não tem preço. Não tem preço você melhorar a vida de alguém. Não tem preço você livrar essa pessoa desse mal, né? Então, olha que interessante, né? Olha que interessante. Olha aqui, 3 vantagens da auriculoterapia no tratamento da cefaleia. 3 grandes vantagens. Efeito rápido, efeito analgésico e anti-inflamatório. E aqui ainda faltou um, miorrelaxante. Crianças podem usar, adultos podem utilizar, idosos, homens, mulheres e gestantes. Não tem contraindicação para essas pessoas, tá? Não tem. E ainda não intoxica, né? Não intoxica ninguém. Principais pontos da auriculoterapia para tratar a cefaleia tensional. E aí, gente, nós vamos entrar numa parte que eu quero muito que vocês possam me ajudar, que vocês possam estar trabalhando comigo. Pensa aqui, tá? Eu vou usar, claro, meus 3 pontos principais da auriculoterapia e eu estou fazendo uma abordagem aqui para as pessoas que estão chegando, muitas vezes não conhecem direito, mas uma abordagem neurofisiológica, tá? Então, essa abordagem neurofisiológica, eu vou buscar o quê? A etiologia do meu problema. Então, primeiro de tudo, eu vou buscar saber onde começou essas crises, como começou, qual a melhor linha de tratamento, raciocínio, né? Então, se eu sei que é um paciente que vem trazendo uma boa alimentação, hábitos saudáveis, mas ele está apresentando cefaleia tensional, né? Você começa a perceber que a musculatura é apertada, ou ele está fazendo apertamento, também pode pegar o temporal, lembra? A gente já falou aqui várias vezes, e deixa eu até mostrar para o pessoal aqui, ó, no Instagram, agora, deixa eu fazer a vez do Instagram. Eu consigo, por exemplo, ver que eu apertando o meu masseter, ó, eu trabalhando ele aqui, eu mexo com o meu temporal, provocando uma cefaleia temporal tensional. Por isso que muitos colegas cirurgiões dentistas fazem o quê? Colocam o paciente numa plaquinha, ou eles dão uma plaquinha para o paciente. Para quê? Para que o paciente proteja os dentes
e aumente a altura aqui, ó, para aliviar a compressão nessa região, porque muitos têm dor na mandíbula, eles falam, ai, tem uma dor aqui na mandíbula, na maxila, no ouvido, e muitos desses sintomas estão relacionados com a tensão, com o apertamento. Então, olha só, eu mexo aqui, salto aqui. Se você pode fazer um teste comigo aí na sua casa. Põe a mão aqui assim, ó, no seu rosto, aqui, ó, pegando a têmpora. E agora aperta os dentes. Morde, ó. Não precisa nem abrir a boca, ó. Só aperta e solta. Aperta e solta. Você vê que pula essa parte aqui, ó. Então, cefaleia tensional, desconfie da mastigação, desconfie da mordida que esse paciente tem. E se você apalpar essa região e esse músculo estiver muito tenso, assim como aqui, ou sensação de cansaço, isto também é um sinal de cefaleia temporal, cefaleia tensional. Olha, hein? Fantástico, né? Fantástico a gente poder saber disso, ter esse conhecimento. Faz a diferença, gente. Faz a diferença, tá? Então, ó, fique atento para essas sinais que o corpo fala, que os sinais que o corpo vai te dizendo. E por que é tão importante? Porque daí qual é o ponto, sabendo que eu tenho uma cefaleia tensional, que isso aqui tá tenso, isso aqui tá tenso, qual o ponto que não pode faltar? Qual ponto não pode faltar? Pensa aí comigo, ó. Tô com o meu músculo, ó, vou dar a cola, hein? Tô com o meu músculo tenso, rígido. Qual ponto não pode faltar? Ó, Cristiane, eu sofro de bruxismo, apertamento há anos. Muito bem, não pode faltar relaxamento muscular, gente. Porque o meu relaxamento muscular na auriculoterapia, o meu ponto de relaxamento muscular na auriculoterapia é o meu Dorflex, tá? É o meu Dorflex. E ele não tem efeito colateral. Gente, tem dias, pacientes que a gente pontura, ele relata assim, nossa, deu um relaxamento total. E às vezes ele nem sabe que é esse ponto que a gente está ponturando. Então, o relaxamento muscular não pode faltar. Se eu tenho dor, qual é o outro ponto que não pode faltar? Se eu tenho tenho dor intensa, ponto que não pode faltar, analgesia. Muito bem, ó, a Cristiane já colocou aqui também, muito bom. É isso, gente, ó, a Alba foi além, já colocou o ponto local do problema. Esse é um outro ponto que não pode faltar, o ponto local. Como assim, Virane? O que é um ponto local? Ponto local é aonde eu tenho dor. Aonde você tem dor? Eu tenho dor no temporal, então eu tenho que pôr o ponto do temporal. Ah, eu tenho dor aqui, ó, nessa região. Posso pôr o ponto de mandíbula? Posso. Posso pôr o ponto de maxila? Posso. Só que eu não posso dizer que esse ponto obrigatoriamente faz parte de um protocolo. Por quê? Porque nem todo paciente tem dor nessa região. Tem gente que tem dor nessa região. E que região é essa? Cervical. E a cervicalgia, né? Cervical não, tá, gente? É um trapézio, mas faz parte da minha cervical, né? Tá sustentando a minha cabeça. Então, eu tenho que pensar aqui, ó, em cuidar dessa região. E a cervicalgia pode me ajudar. Então, o cervical pode me ajudar na cefaleia tensional, tá bom? Então, ó, nós já fomos construindo conforme cada paciente vai apresentando. Olha que fantástico isso. O que mais a gente pode estar pensando aqui juntos, ó? Ah, Virane, mas a minha dor tá muito alta, Então, eu vou colocar um anti-inflamatório para ele. Tá? Um anti-inflamatório. Para quê? Para potencializar o meu efeito analgésico. Então, que ponto eu vou colocar para o meu paciente? Ah, eu posso pôr, eu tenho 2 anti-inflamatórios na auriculoterapia. Quais? Eu tenho um para dor crônica e um para dor aguda. Lembra no começo da live que eu falei que era importante separar a dor em crônica e aguda? Olha aí eu tenho a diferenciação dos meus pontos. Então, eu vou sim usar pontos que são anti-inflamatórios. Para quê? Para eu potencializar o meu efeito analgésico.
E aí eu vou crescendo na minha seleção de pontos, gente. Sabe, eu vou crescendo na escolha, eu vou buscar pontos que eu sei que meu paciente vai sair dali melhor do que ele entrou. E esse é um outro diferencial que eu peço a vocês, que vocês comecem nos atendimentos a incluir na sua rotina. Quando você está conversando com o paciente, não esqueça de perguntar de 0 a 10, sendo 0 dor nenhuma e 10 a pior dor que o senhor ou a senhora já sentiram na vida. Como está a sua dor agora? E aí ele vai relatar para você como está aquele momento para ele. Quando ele fala como é que está o momento, é a hora que você anota na frente dele, para que ele lembre disso. E aí você começa a conversar, descontrair, faz a auriculoterapia e pergunta, e agora? Como é que está a sua dor? De 0 a 10, sendo 0 dor nenhuma, 10 é a pior dor que o senhor já sentiu, como está a sua dor? Aí ele vai dizer que a dor diminuiu. Normalmente, gente, a dor diminui. E diminui de 50% a 80% ali, na hora. E se não diminuir, Lirane, eu acrescento mais algum ponto de analgesia. Ó, eu acrescento mais um pontinho, tá? Por quê? Porque eu quero ter resultado na hora. E eu aperto ainda se for semente. Se for agulha, eu não preciso apertar. Ou faço laser, ou faço eletro, e aí vai cristal, magneto, e aí tem um universo, né, de pontos que eu posso utilizar, tá? Então, eu posso fazer uso, sim, desses pontos, eu posso crescer mais na auriculoterapia. Mas, Lirane, só esses pontos, já vai resolver o caso do meu paciente? Já tem casos de pacientes que só isso, gente, a gente resolveu o problema dele. Por quê? Porque o principal problema é tensão. Ah, posso pôr ansiedade? Claro que pode. Se ele é ansioso, tá? E aí posso melhorar. Mas se eu sei que eu tenho contração muscular e eu colocar o relaxamento muscular e o ponto local, às vezes é só isso que o meu paciente está precisando. Você que conhece aqui, por exemplo, um pouco da minha história, gente, você sabe que eu procurei a acupuntura e depois a auriculoterapia, que eu nem acreditava na auriculoterapia, porque eu não aguentava mais ver os meus pacientes queixando de dor. E era enxaqueca, e se enchendo de medicamento. E o pior é que eles não vinham para mim assim, para eu passar o medicamento, porque eles já estavam entupidos de medicamento, eles já vinham indicados de médico. Os médicos já não sabiam mais o que fazer, já tinham feito exame, já estavam dando medicamento. Eu sou cirurgiã dentista e estava ali muitas vezes limitada para escrever os medicamentos. Por quê? Porque eles já estavam tomando. Eu não podia me conformar, gente, em fazer ali tão pouco pelo meu paciente. E aquilo estava me consumindo realmente. Por quê? Porque eu via amigos, parentes, eu já não sabia mais o que fazer. Eu tinha certeza, botar uma plaquinha somente não ia resolver, porque eu não estou atuando na causa, na etiologia. Eu tinha que dar um basta naquela situação, eu precisava fazer algo, e acho que você também está pensando assim. Ainda mais, né? Depois de ver tantos efeitos colaterais dos medicamentos, como eu mostrei aqui na live para vocês hoje. Às vezes a gente não tem noção. Às vezes a gente nem lê a bula do medicamento, né? Por quê? Porque sabe, olha quantos efeitos, né? Quantos efeitos eles aparecem, né? Mas se você pensar que o remédio pode causar um efeito rebote ainda, ou seja, causar novamente a dor de cabeça e forçar o paciente a tomar o remédio novamente, para pensar como isso gera um ciclo muitas vezes aí repetitivo, vicioso, né? Mas não é somente a dor, né, gente? A cefaleia, ela afeta o sono do paciente. Ela atrapalha a sua rotina, seu bem-estar, por exemplo, estar com a sua família, afeta o seu humor, o seu trabalho, acaba com muitas vezes a libido. Então, olha quanto o paciente vai deixando de ser feliz, de ter qualidade de vida. E como às vezes é uma cefaleia tensional, ele não tem ali um problema tão incapacitante assim, ele vai levando. E ele não percebe que isso vai corroendo a vida dele, né? A felicidade dele. E com certeza você tem pacientes que se queixam aí de dor de cabeça, alguns já falaram quanto estão sofrendo com isso, né? Todos os dias. Pacientes que às vezes estão angustiados, mal-humorados, consumindo medicamento diariamente.
Por outro lado, nós sabemos que a auriculoterapia pode ser, sim, uma terapia de resultados rápidos, sem medicamentos, sem efeito colateral. E deixa eu te contar uma história, não sei se alguns aqui eu sei que já me ouviram falar dela, né? Da Roseli, que há mais de 20 anos estava sofrendo de enxaqueca, tá? Ela veio de um otorrino, ele me encaminhou. Ela já tinha passado pelo neuro, ela já tinha passado por muitos médicos. Imagina 20 anos nessa caminhada. Já tinha feito ressonância, ela não aguentava mais. Ela tinha dores de cabeça, às vezes de ficar 2, 3, 4 dias seguidos com dor de cabeça. E imagina quanto medicamento ela consumiu, quantas coisas ela deixou de fazer, ou até mesmo, né, fez, mas com um monte de medicamento no seu corpo. Reunião de negócios, trabalho, família, noites românticas. Quantos momentos ela perdeu, né? Você já passou por isso? Você tem que ficar numa cama porque você estava com dor. Imagina, agora, gente, sabe o que aconteceu? Eu fiz uma sessão de auriculoterapia nela. Uma sessão. Nunca mais ela teve dor. Essa paciente, eu monitoro ela já há 4 anos. Ela nunca mais teve uma recidiva. Olha que fantástico isso, né? Olha que fantástico. Você poder, né, tá aqui vendo isso acontecer, sabendo, né, das oportunidades que você pode levar aí para o seu paciente em termos de qualidade de vida, né, gente? Qualidade de vida. Eu acho que esse tipo de situação, né, a gente não pode deixar. A gente não pode deixar passar. A gente tem que oferecer, sabe? Percebe o poder da técnica, gente? Isso abre portas para vocês, né? E assim, ó, quem já passou por isso sabe o quanto é gratificante ver o brilho no olhar dos pacientes dizendo que melhoraram, que a dor sumiu, que nunca mais teve, né? Que eles não precisam mais carregar esse fardo. A Roseli, ela me olhava, ela não acreditava. Só que ela sumiu, foi 1 mês isso, né? E dela desapareceu. Quando ela retornou dali 1 ano, é que ela veio me contar que a dor dela tinha sumido, ela nunca tinha mais tido uma crise. Falei, você tem que gravar um vídeo para mim, esse vídeo tá ali no YouTube, tá? Eu quero te mostrar, gente, eu quero mostrar para vocês como é possível, né? Ter sucesso no tratamento da dor de cabeça com a auriculoterapia. E essa é uma excelente oportunidade de conquistar aí novos pacientes. Basta nós estarmos atentos, tá? Estarmos atentos. Aqui o pessoal está colocando um pouquinho sobre sangria, né? A sangria, gente, a gente pode estar fazendo uma cefaleia? Pode, principalmente se ela for latejante, tá? Às vezes não é o caso da tensional. A tensional, muitas vezes, ela não traz essa dor insuportável, latejante, que não para. Tá? Às vezes, ela traz aquela dor fina, aguda, o tempo todo, mas leve. Ela não é uma dor exacerbada, é uma dor cansada. Muitas vezes, a sangria pode não resolver em casos assim. Agora, aquelas cefaleias latejantes, a sangria pode nos ajudar muito, tá? Pode ajudar muito a passar, a aliviar essa dor, tá? Mas assim, gente, nós temos que estar atento a essas oportunidades. Primeiro, a dor de cabeça afeta milhares de pessoas, ou seja, o número de pacientes é enorme. Se você consegue atender um paciente que está com dor e tira a dor dele, imagina quantos pacientes você vai começar a ter. Melhor, né? Ou você reduz a sensação de estresse. Tudo isso age na redução da dor. Se você faz esse paciente dormir melhor, né? Então, lembre, não é somente tirar a dor daquele momento, tá? É fazer com que esse paciente melhore, tá? É fazer com que esse paciente permaneça sem dor. É aí que está o nosso diferencial, tá? Você conquista o paciente. Isso nos dá reconhecimento profissional e retorno financeiro. A dor, número 2, gente, como oportunidade, a dor de cabeça incomoda, gera angústia, tristeza, né? Desesperança. E você poder transformar a vida desse paciente, quanto vale? Quanto vale? Voltar a ter a alegria de viver. Pensa nisso.
Isso também nos dá reconhecimento pessoal daí, né? Porque você ouvir isso é muito gostoso. 3, gente, número 3, ó, qualquer lugar é propício para apresentarmos o nosso diferencial. Eu já tratei vários pacientes de cefaleia em locais de trabalho, evento, tá? Num parque, na escola, trabalho, casa, vizinha, shopping, qualquer lugar que você esteja, você pode estar oferecendo o seu atendimento emergencial, ou pelo menos ali, como uma maneira de aliviar a dor daquela pessoa e, ao mesmo tempo, falar para ela que é possível mudar de vida, não é? Então, essa dor de cabeça, quantas vezes você escuta o pessoal falar, nossa, não aguento mais sofrer, essa dor de cabeça está me matando, né? Pronto, essa, gente, é a frase mágica para quem está aí com um kit na bolsa, que a gente sempre fala, leva um kit na bolsa, ou pode aplicar os pontos emergenciais, né? A dor, número 4, como oportunidade, a dor de cabeça faz com que as pessoas consumam cada vez mais medicamentos. Isso agrava ainda mais o quadro, desenvolvendo outras doenças, tá? Quanto vale você poder oferecer esse mesmo efeito sem usar medicamentos, sem usar qualquer remédio, né, que te intoxica? Número 5, e de quebra, para quem conhece a técnica e sofre com cefaleia, tem a possibilidade de se auto-aplicar, sem medicação. Muita gente me pergunta como fazer para conseguir pacientes. Essas são algumas dicas, gente, para você começar a sua história de sucesso na auriculoterapia. Isso porque quanto mais você se capacita, mais você vai se diferenciando naquele nicho de mercado, tornando-se um especialista nessa área. Isso porque a partir dos resultados também rápidos, você passa a ser reconhecido. Tem muita gente me perguntando, mas como eu faço para me diferenciar? Resultado, gente. Como eu faço para as pessoas acreditarem na auriculoterapia? Resultado. As pessoas começam a comentar uma com as outras. Gente, tirar a dor de cabeça de alguém, pensa comigo. Não tem como a pessoa ignorar o fato, tá? Não tem como a pessoa ignorar o fato. A pessoa começa a perceber que sim, ela tem a solução de um problema, tá? E aí você começa a ouvir, assim, ó, pessoas, por exemplo, quando você começa a fazer, né? O resultado é tão rápido, né? E você começa a ouvir as pessoas falar assim, mas como é que você fez isso? Quem já ouviu isso, gente? Que já fez? Nossa, você... Quem já ouviu assim, ó, você já tirou a minha... Nossa, você tirou a minha dor com a mão. É óbvio, né, que é com a mão, né? Não é com o pé, mas você... Nossa, parece que você tirou a minha dor com a mão. Quem já ouviu isso? Parece... E eu gosto de falar assim, ó, parece que você fez mágica. Parece que você fez mágica. Quem já ouviu isso, gente? Né? Fazendo, assim, ó, é como se você fizesse que nem mágico, né? Um objeto desaparece ali na sua frente e você não acredita naquilo. E se eu te disser que você pode fazer o mesmo com a dor do seu paciente? Aliás, muitos alunos aqui, eu imagino, já fizeram, ó, e estão falando aqui, ó. É isso aí, ó, parece que é mágica mesmo, né? Em uma sessão, encantar os seus pacientes. E o melhor é saber que você transformou a vida dele, né? Que não conseguia trabalhar, que não conseguia sair com amigos, tinha medo, né? Tinha medo de ter problemas com a dor de cabeça. Tem gente que tem cefaleia, por exemplo, maridos, né? Muitas vezes sentem dor de cabeça, ou as esposas sentem dor de cabeça. Tem mulheres que sentem dor de cabeça no sexo. Tem dores de cabeça, tem cefaleia ao tomar um sorvete. Quem tem problemas assim sabe o que significa isso, gente. Elas sofrem diariamente com essa situação, mas nós podemos ajudar. Chega desse monte de medicamento, chega de efeitos colaterais, efeitos rebotes, né? Então, nós temos a oportunidade de oferecer ao paciente o que ninguém mais oferece. Pensaram nisso? Mas tem um detalhe muito importante aqui. Para nós que atendemos pessoas e trabalhamos com a dor, é essencial conhecer os detalhes, aprofundar na técnica, realizando aí uma ótima anamnese, uma anamnese completa e bem estruturada. Somente entregando resultados
Nós nos tornamos referência na nossa área. Nós conseguimos, né, levantar a nossa bandeira e fazer as pessoas acreditarem no que nós estamos fazendo. É muito irracional você pensar que pontos na orelha vão melhorar a dor no pé, na perna. É complicadíssimo para algumas pessoas que não estudaram sobre isso, que nunca ouviram falar. Como é que vocês fazem com que ela acredite no que você está fazendo? Mostrar melhora. No caso da cefaleia, gente, muitas vezes você precisa atuar não apenas na dor diretamente. Quer ver um exemplo? Ó, nós precisamos melhorar o sono do paciente, fazê-lo tomar mais água, melhorar a sua disposição para que faça uma atividade física. Outras vezes, nós precisamos resolver um problema de estresse ou até mesmo uma constipação. Enfim, gente, essa capacidade de análise é que vai te conferir autoridade de atender o paciente e obter resultado esperado, especialmente nos casos crônicos de 20, às vezes 10, 20 anos de dor de cabeça. Com tudo que está relacionado com saúde, é imprescindível o preparo profissional, a técnica, né? Então, é importante a gente ter conhecimento.